Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolheste antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não posso resistir. Me chamaste por meu nome, me compraste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Dentro do teu coração eu encontro o meu lugar em ti. La ira 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 Por que não desistiu de mim para amar-me tanto assim? Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolheste antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não posso resistir. Me chamaste por meu nome, me compraste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. A tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais em ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração eu encontro o meu lugar em ti. Ira, 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 ira.
Graça e paz, amém? Que bom que você chegou até aqui. Que esta palavra, como semente poderosa, seja lançada no teu coração, o teu coração preparado como terra fértil, possa receber esta semente, ela possa brotar, florescer, dando muitos frutos em nome de Jesus. Quero pedir um favor a você, que você possa pegar o link deste vídeo e enviar para o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que elas também serão abençoadas em nome de Jesus. Vamos à leitura da palavra? Está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 7, do verso 37 em diante. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 7, do verso 37 em diante. Vamos ler? O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus pôs-se de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo, porque ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, este homem é profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? Grave isso. As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Eu quero falar sobre comunicação, sobre informação. A maneira que a informação sai, a maneira que você interpreta essa informação que você recebeu. Nós vivemos em um mundo onde a informação ela é o bem mais precioso. As empresas, elas têm esses pacotes de informação que você mesmo fornece a ela, como CPF, RG, a sua localidade, o seu perfil de compra nas mídias sociais. Tudo isso tem um valor inestimável para as empresas e as empresas vendem essas informações ao grande varejo. E você mesmo dá essas informações a essas pessoas. Um perfil de quem você é, e de acordo com esse perfil de quem você é, elas montam o seu avatar e sabe exatamente o que deve expor a você para que você, como consumidor, compre esses produtos. Então, informação é o bem maior que circula hoje no nosso mundo ultramoderno. Grave isso. Ter informação correta é extremamente necessário para que você possa conhecer a Deus e entender a Deus na sua plenitude, a maneira que Deus quer se revelar a todos nós. E aqui há uma informação deturpada sobre o Cristo. Há uma série de informações que nos chegam sobre de quem é o Cristo, e nem sempre essas informações elas são corretas. Você precisa, de todas as maneiras, ter o conhecimento básico para entender que a informação que você recebe sobre o Cristo é verdadeira ou não. O que está acontecendo aqui? Nós temos que voltar ao início do capítulo 7, ao qual nós lemos, ao qual os irmãos de Jesus interrogam o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele deveria sair da região da Galileia e ir até a Judéia para fazer os seus milagres na Judéia, onde estava o grande centro ali em Israel. E naquele grande centro em Israel, todas as pessoas poderiam ver que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Só que a palavra de Deus também diz que Jesus não subiu à Judéia naquele tempo porque os judeus procuravam matá-lo. E ainda não era a hora dele se entregar-se voluntariamente para ser morto. Então seus irmãos tinham a desconfiança, o texto diz isso, depois você vai lá ler. Seus irmãos tinham essa desconfiança que o Senhor Jesus Cristo, os seus próprios irmãos, não criam que ele era o Messias que haveria de vir, o Salvador. Qual é o contexto do Messias? Israel espera o Messias, e aqueles que não acreditam que o Cristo é o Messias em Israel ainda esperam a volta deste Messias. O Messias que vai liderar o povo com armamento militar, um grande rei militar que libertaria naquele tempo do jugo romano.
alguém que ascenderia ao trono de Davi e através da força libertaria Israel e tornaria Israel novamente como um reino soberano. E Jesus Cristo é este Messias tão esperado por Israel, mas alguns não os reconheceram como isso. Jesus veio para nos libertar como grande rei, mas nos libertar primeiramente do peso do pecado. Nós somos livres, nós éramos escravos do pecado e agora nós somos livres do pecado através do sacrifício de Cristo. E haverá um dia que ele virá como grande rei e libertará o seu povo e reinará sobre todas as nações com cetro de justiça. Isso é bem verdade, grave isso, tenha certeza absoluta no seu coração. Mas qual é a informação que eles têm aqui? Os irmãos de Jesus sobem a Jerusalém na festa dos tabernáculos. Existia 3 grandes festas em Israel, onde todos deveriam subir para cultuar em Jerusalém, e o tabernáculo é uma dessas grandes festas. E os irmãos de Jesus sobem essa festa, e o Senhor Jesus Cristo também sobe aos seus discípulos a Jerusalém para ir à festa. E a palavra de Deus diz que ele sobe em oculto. As pessoas procuravam ele na festa até o momento que ele se auto-anunciou na festa e começou a pregar ali naquele lugar. Então ele começou a ministrar, começou a pregar ao coração das pessoas, e as pessoas começaram a ficar divididas. Uns foram impactados pelo poder da sua ministração, outros desconfiavam da sua ministração porque não tinham o entendimento necessário daquilo que ele falava. Porque só pode ter discernimento de coisas espirituais quem é espiritual. Ou seja, é necessário nascer de novo para entender aquilo que vem da parte de Deus. E nós chegamos até aqui, a este momento, no verso 40, onde diz: muitas pessoas que ouvem essas palavras afirmam de fato, este homem é o profeta. Alguns acreditavam que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente era profeta da parte de Deus. Gravem isso, profeta da parte de Deus. Outros diziam, ele é o Messias, e ainda outras pessoas perguntavam, mas será que o Messias virá da Galileia? Aqui há o grande erro de informação. Nós devemos voltar ao Evangelho de Mateus, capítulo 2, quando os viajantes vindo para visitar Jesus, eles vão até o rei Herodes, que era o rei da Judéia, e ali perguntam onde o menino haveria de nascer. Onde o rei de Judá haveria de nascer, o rei de Israel. E Herodes fica perturbado ali, porque o novo rei ascenderia ao trono, e ele não queria perder o seu reinado. Ele já tinha 35 anos reinando na Judéia, e ele consulta os fariseus e os mestres da lei ali para saber onde o Messias haveria de nascer. E ali fica bem claro, porque há uma profecia de 700 anos antes do profeta Miqueias, capítulo 5, do verso 2, onde afirma que o Messias haveria de nascer em Belém. Belém, a cidade de Davi, a casa do pão, o lugar mais apropriado para o pão vivo que desceu do céu nascer. O Belém de Efrata, tu és a menor das cidades de Judá. Deus escolheu a menor das províncias de Judá para o grande rei nascer, ali mostrando toda a sua humildade. O grande rei nasceu em Belém, a casa do pão, a menor das cidades de Judá, porque ele era humilde e manso de coração. Então, através da profecia de Miqueias, capítulo 5, do verso 2, onde afirma que o Messias deveria nascer em Belém, estes homens foram até Belém com esta informação, uma informação correta, e ali encontraram o menino Jesus, e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Todos conhecem essa história, até essa história tramita em histórias seculares, né? É grande difundida no mundo e mal interpretada. Então o Messias haveria de vir com toda certeza da casa do pão, ou seja, de Belém. Uma aspas aqui para você entender.
Todos os cordeiros que eram sacrificados na Páscoa, eles eram nascidos e criados em Belém e levados a Jerusalém para serem sacrificados na Páscoa. Vejam só, esse era um costume em Israel. Todos os cordeiros sacrificados na Páscoa eram criados e nascidos em Belém e levados no tempo apropriado para serem sacrificados em Jerusalém. Jesus nasceu em Belém e foi sacrificado. Ele se ofereceu para sacrifício em Jerusalém. Isso é maravilhoso. Na Páscoa, Deus não faz nada, Deus não faz absolutamente nada que não esteja de acordo com aquilo que Ele pré-anunciou na sua palavra. Deus não é um Deus de acaso. Deus é um Deus soberano que faz tudo aquilo que lhe apraz. Entenda isso. Deus está no controle de todas as coisas. Então o Cristo nasceu em Belém e o anjo apareceu a José, filho de Davi, para que ele fugisse, porque Herodes procurava matar o menino. Isso também é outra profecia e uma profecia bíblica ao qual ele deveria estar lá no livro de Oséias, capítulo 11, do verso 1 e 2. Ele deveria ir até o Egito, porque do Egito chamei o meu filho. Então José sai de Belém, peregrina até o Egito e passa um período lá no Egito. O anjo também aparece a José e diz que ele pode voltar. E José vai a uma cidade chamada Nazaré, ali se estabelece. Nazaré fica numa região chamada Galileia. Está aí a confusão. Jesus se desenvolveu como pessoa na Galileia, mas ele nasceu, como havia sido profetizado, em Belém. E tu, Belém de Efratas, tu és a menor das províncias de Judá. Ele nasceu em Belém, peregrinou até o Egito ainda quando criança, quando Herodes procurava matá-lo. E do Egito Deus chamou seu filho. Do Egito eu chamei o meu filho. Ele se estabeleceu em Nazaré da Galileia e ali em Nazaré ele partiu para cumprir o seu propósito de vida. As pessoas não entendiam isso porque eram preconceituosas. A Galileia era uma região onde ela tinha as pessoas que moravam na Galileia tinham um sotaque diferente das pessoas que moravam em Jerusalém. Elas tinham uma linguagem um pouco mais pobre e as pessoas que moravam em Jerusalém tinham uma linguagem mais curta. É como em regiões do nosso país onde nós temos diferenças na nossa maneira de se comunicar. No Nordeste, no Sul, em São Paulo, a mesma coisa acontecia com a Galileia e eles sofriam preconceito por conta disso. E o Senhor Jesus Cristo, ele recruta os seus primeiros discípulos naquele lugar, na Galileia. Então, quando ele vai a Jerusalém e começa a ministrar ao coração das pessoas e fazer os seus milagres, e as pessoas veem aqueles discípulos galileus e Jesus que morou na Galileia, eles começam a se perguntar, porque não tinham verdadeiramente a informação correta. Alguns tinham a informação correta, que o Messias deveria nascer em Belém, mas não tinham a informação por completo, porque a eles não foram ditos. Então é importante, quando você receber uma informação sobre o Cristo, consulte as Escrituras para saber se essa informação é correta. Inclusive as informações que eu estou passando a você. Eu convido a você a ler a palavra de Deus, a compreendê-la como um nascido de novo e entender tudo aquilo que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus. Que seja feita a vontade de Deus na tua vida e que as informações corretas cheguem até você e não dê ouvidos para fake news. As fake news podem destruir a tua mente e te pôr em um estado de ansiedade muito grande, que vai ser muito difícil que você saia dela. Tenha certeza absoluta, essa é a informação que você deve ter, que o Cristo, Filho do Deus vivo, ele se sacrificou por nós, derramando o seu sangue no madeiro, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, nos trazendo e nos dando vida e vida em abundância. Eu quero deixar a vocês o verso 37, que diz assim: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim.
Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Que rios de águas vivas jorrem do teu coração nesses tempos de incerteza e com a informação correta você simplesmente possa crer. Obrigado, fique com Deus e cuide-se bem.